Paz do Senhor, meus irmãos, estamos hoje aqui com a lição 11 da nossa revista da Escola Dominical. Nós estudaremos hoje essa lição que vai falar generosidade ou avareza, né? O alvo da nossa lição hoje é, ao término dessa lição, o aluno conseguir saber discernir, é o próprio papel na contribuição para a obra de Deus, sentir, né, desejar ser um cooperador generoso na obra de Deus e agir, contribuir prodicamente para a obra do Senhor. O texto básico que nós iremos ler hoje está lá em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32 até o 37, que vai dizer: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida de que alguém tinha necessidade. O texto que nós lemos vai dizer muito sobre generosidade. Os irmãos da igreja primitiva, lá em Atos, vai se doar, né? Vai entender que Deus era quem supria as suas necessidades. Por isso, nenhum tinha falta de nada, porque tudo era comum entre eles. E na lição de hoje nós estamos tratando desse tema, de generosidade e avareza. Eu queria, com poucas palavras, tentar explicar melhor isso, né? O que seria generosidade? Generosidade, segundo o dicionário, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro, né? Ele compartilha por bondade. E a avareza é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, né? Na aula passada, a missionária Raquel trouxe muito bem alguns tópicos a respeito dessa avareza. E aqui nós iremos tentar ser breve nos comentários, mas trazer algo que a gente possa entender melhor. Certo? Na introdução da nossa revista, vai dizer assim: Jesus declara que onde estiver o tesouro do homem, aí estará também o seu coração. Está lá em Mateus 6, capítulo 6, no versículo 21. A generosidade e o bem-estar dos outros são o campo bem seguro e confiável para o investimento da vida e dos bens. Quando o nosso Senhor nos ordena acumular tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não roubam, né? Está lá também em Mateus 6, 20, refere-se à causa do reino, com a sua capacidade vertical e horizontal. Isto é, abrange os céus com a glória de Deus e a terra com a salvação dos perdidos e assistência social aos desfavorecidos e necessitados. Quando a gente olha para isso, a gente vê muitos irmãos generosos dentro da casa de Deus, e eu não queria só trazer, porque muitas das vezes quando a gente vai falar desse tema, a gente está muitas das vezes focado, quando a gente vai falar de ser generoso ou ser avarento, a gente está muito focado a falar do lado financeiro. E muitas das vezes isso ultrapassa isso, né? Isso não é só o lado financeiro, né? Alguém, muitas das vezes, é um bom doador para a obra, ele oferta bem na obra, mas ele só faz isso. Ele acaba não se doando o seu tempo, ele acaba não se dedicando num cuidado com os irmãos, ele acaba não fazendo a obra do Senhor como ela tem que ser feita, porque ele acha que só a parte financeira supre. De contrapartida, outro trabalha muito na obra, mas na parte financeira acaba não fazendo. E aí, em algum momento, ele acaba se tornando um avarento. Então, a aplicação para hoje há muitos entre nós que deveriam aplicar mais recursos no trabalho de Deus, mas preferem a indiferença e a omissão de um coração fechado e avarento, né? E eu queria fazer essa pergunta para você hoje. Dinheiro igual a poder. Você acredita? Isso é verdade? Vocês concordam com essa afirmação?
como esse conceito é encarado pelo homem que não tem poder de Deus, pelo crente fiel e pelo crente infiel. Nós iremos tratar isso. O que o dinheiro representa para Deus? Em primeiro livro de Crônica, no capítulo 29, versículo 10 ao 14, e também no Salmo de número 24, no versículo 1, vai dizer que tudo é de Deus. Tudo é dele, porque foi ele o criador de tudo. E se nós olharmos de maneira global e ampla, concluiremos que o dinheiro é parte de tudo que pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus não tem casa de moedas, mas tudo é dele. A matéria-prima do dinheiro, níquel, prata, ouro, cobre, celulose, foi criada por Deus. E a ele pertence por direito toda a criação. Nós vamos ler isso lá em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, do versículo 11 e o 14. Que tudo é de Deus. Deus é o dono de tudo. Então, para Deus, o que significa o dinheiro para Deus? Para ele é parte da sua criação, porque tudo é dele. E então, Deus ele não está preocupado, irmãos, com a quantia que você ganha. Ele não está preocupado como que você faz para tê-lo, porque ele sabe que tudo que você possui é dele. Agora, eu e você, nós conseguimos entender dessa forma? Que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos vem de Deus? Para o homem que não teme a Deus, no tópico 1, no tópico 2 aí da revista, vai dizer para o homem que não teme a Deus, a gente tem a referência de primeiro livro de Reis, no versículo 21, do versículo 1 ao 4, vai contar a história daquele rei que queria comprar a vinha. E Nabote ele não queria vender a sua vinha, porque ele entendia que aquilo ali era uma herança de seus pais. Ele não queria desfazer de um bem que para ele era precioso, não porque a valia era grande, porque o rei estava disposto a pagar muito por aquilo. Só que para o rei, e aí eu volto naquela pergunta, dinheiro é igual a poder? O dinheiro compra qualquer coisa? Para o rei, para o homem que não teme a Deus, muitas das vezes sim. O homem que não teme a Deus acha que o dinheiro pode comprar tudo, inclusive a dignidade, a honra, a reputação. E ele usa a riqueza para alimentar seus interesses pessoais ou egoísmo, como Acabe, rei de Israel, fez. É o que nós falamos aqui. O rei Acabe ele tenta comprar a vinha, você conhece essa história? Ele quer comprar a vinha e ele volta para casa porque Nabote vai dizer que não vai vender a vinha. E ele volta triste porque ele não consegue, com seu dinheiro, comprar. Porque ele vai dizer, mas a vinha está do lado da minha casa, eu te dou uma outra melhor. E Nabote vai dizer, não posso, aquilo ali é herança de meu pai. E ele fica triste. E aí, se você for ler o texto, a esposa dele vai perguntar, você é o rei mesmo? Você que está governando mesmo Israel? Você não consegue pegar a vinha? Você é o rei, se você falar que você quer, ele vai ter que dar. E ela vai falar para ele, descansa, come, fica tranquilo porque eu vou te dar essa vinha. Então, para o homem que não teme a Deus, vale qualquer coisa. Com dinheiro ele consegue comprar, como nós vimos aqui. Ele acha que pode comprar a dignidade de alguém, ele acha que ele pode comprar a honra, a reputação de alguém. Muitas das vezes a gente, no meio que nós vivemos, a gente acaba muitas das vezes agindo dessa forma. Não sei se com você, se já aconteceu com você alguma vez, de você estar num restaurante e por você estar pagando, você achar que você tem direito a tudo. Você pode destratar o garçom, você pode fazer do jeito que você quer porque você está pagando. E aí você acaba em algum momento destratando alguém, achando que porque você está pagando ali, você pode tudo. E aí nós estamos vendo nessa lição que esse comportamento não é o comportamento de alguém que teme a Deus. Não é o comportamento de alguém que deveria refletir a glória de Deus, o amor de Deus, a generosidade de Deus. E aí, aqui a gente está vendo
Assim como Acabe e sua esposa tentaram, por conta do dinheiro, por conta da riqueza, acabaram fazendo mal a esse homem, né? Porque a ganância, né, a avareza, e assim a gente pode dizer, vai tomar conta deles, e aí eles tentam contra a vida daquele homem e tiram a vida daquele homem porque eles achavam que eles tinham esse direito, porque eles possuíam dinheiro, recursos financeiros para fazer. Vamos para o tópico 3, para o crente fiel. Atos capítulo 5, versículo 1 a 10. Um dos relatos mais tristes da Igreja Apostólica está no texto acima. O dinheiro para Ananias e Safira representou o apego às coisas materiais. A aparência de piedade cristã e a mentira camuflada da generosidade. Esse texto você também conhece. O crente infiel, ele acaba agindo dessa forma. Para Ananias e Safira, após eles terem visto a generosidade do outro, eles queriam participar disso também, de alguma forma. E aí, de uma forma muito ruim, podemos dizer assim, eles vão vender a sua propriedade e aí eles vão deitar no pé dos apóstolos uma quantia que não era a quantia que eles tinham vendido. Você conhece o texto. Para esse tipo de crente, que é um crente infiel, o que importa é ser bem visto. Aquela ideia de viver, de pregar uma coisa e viver outra. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles estavam pregando uma coisa e estavam vivendo outra. Temos que tomar cuidado com isso, porque em algum momento Deus irá revelar o que você tem vivido, o que você tem feito. Então viva de acordo. O apóstolo vai dizer para eles, vocês venderam por uma quantia, sendo sua a propriedade, o dinheiro não era seu, então para que você vai mentir ao Espírito Santo? Então muitas das vezes a gente está apegado a esse tipo de coisa. E aqui, como nós vimos, a avareza, muitas das vezes é esse apego excessivo aos bens, ao dinheiro, às coisas que nós temos. E aí, como eu falei, eu não queria só trazer essa reflexão para o lado financeiro. Muitas das vezes você não abre mão do seu tempo para estar na casa do Senhor. Muitas das vezes você tem apego a algumas coisas que você já é costume meu. Hoje eu vou ficar em casa porque eu vou ver a novela, porque a novela é mais importante. E a semana passada nós tivemos um congresso aqui que falou de prioridade. Quando nós priorizamos o reino, tudo, e nós entendemos, nós vamos ver mais à frente, que nós somos mordomo do rei, nós somos mordomo do reino, a gente vai priorizar primeiro o reino. Amém? E vamos continuando aqui. Para o crente fiel, a referência que nós temos é de Atos 4, 36, 37. Deus é o Senhor de tudo, o que existe no céu e na terra. Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. A mordomia cristã parte desse princípio. Somos administradores e mordomos de tudo o que temos e de tudo o que somos. Ainda temos a responsabilidade de servos. E a figura mais se encaixa nessa função é do fiel depositário, com direitos, prerrogativas e deveres na administração daquilo que nos foi outorgado, inclusive o dinheiro, ao qual representa a vida, tempo, horas, talentos e esforços. Quando ofertamos, damos parte da vida. Então aqui, para o crente fiel, ele entende que tudo é de Deus. Como nós vimos lá em 1 Crônica 29. Tudo pertence a ele. O crente fiel, ele entende que ele é só mordomo. O crente fiel, ele entende que tudo que ele possui é de Deus e ele emprega isso para o reino. E como nós devemos fazer isso? Como que nós conseguimos fazer isso? Né? Quando nós entendemos que tudo é de Deus, nós temos facilidade em ser generosos. Nós temos tranquilidade para fazer o bem, como diz o ditado, fazer o bem sem olhar quem. E então, assim, a gente consegue fazer isso quando a gente entende, quando nós entendemos que tudo é de Deus e não nosso. Né? A gente costuma dizer, os pais costumam dizer, né,
que Deus emprestou, né, nos deu a honra de nós criarmos os nossos filhos, né, com os nossos bens a mesma coisa. Você hoje só trabalha porque Deus abriu a porta. Você só consegue ir a seu trabalho e exercer a tua função porque Deus te deu saúde, te deu fôlego de vida. Tudo é dele e que nós devemos viver para ele. Então vamos seguir aqui, o tópico 2. Mordomia no ganhar. Gênesis 47, versículo 14 a 20, vai falar sobre José. A história de José do Egito mostra-nos um aspecto desafiador na área de ganhar dinheiro e bens visando a grandeza de outro. No caso Faraó, José chegou a comprar toda a nação, está lá em Gênesis 47, do 14 ao 20, para o seu senhor, incluindo gado, terra, escravos. Sua mordomia era acompanhada de sábia administração e missão fiel, pois o seu interesse maior era corresponder à confiança que lhe fora dada. Qual o segredo do sucesso que ele teve? Porque quando a gente olha a história de José, né, é uma história que parece que Deus perdeu o controle de alguma coisa, porque ele tem sonhos e ele é vendido por seus irmãos e ele vai parar lá no Egito. Chega lá no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Tudo que José botava a mão dava certo. Então, qual era o sucesso de José? Por que José teve grande êxito naquilo que ele fazia? Primeiro, porque ele era temente a Deus. Então aqui, a sua vida era controlada pelo Espírito Santo. Gênesis 41, 38 ao 40. José, ele tinha essa certeza de que tudo que ele fazia, o sucesso que ele tinha, não era porque ele era bom, é porque Deus estava com ele. Talvez você ainda não se atentou para isso, mas tudo que você né? Se você é um grande empresário, se você é alguém bem-sucedido na sua área, se você é bem-sucedido naquilo que você faz, você tem que entender que você só é bem-sucedido no que você faz porque você é servo do Senhor e porque Deus te deu essa autorização. Deus concedeu a você isso. Então José, ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía e tudo que dava certo na vida dele não era porque ele era, e sim porque Deus era com ele, né? A sua ação administrativa, né? Ele sabia que ele tinha que administrar bem aquilo, pois o que ele pensava? Eu tenho que exercer bem essa função porque me foi confiado, né? Alguém diz assim, missão dada é missão cumprida. É justamente isso. José, ele já sabia disso. Ele já vivia isso. Missão dada é missão cumprida. E eu vou cumprir com êxito isso, porque eu sei que quem vai me ressarcir, quem vai me abençoar é Deus e não o homem. Ele não estava fazendo aquilo porque Faraó era o grande naquele momento, mas sim porque ele sabia que Deus estava naquele negócio. Então a sua ação administrativa tem muito a ver com que ele entendeu que Deus podia fazer na vida dele, que Deus era na vida dele, e que independente se Faraó iria reconhecê-lo, se Faraó iria dar poder para ele ou não, antes ele sabia que o poder vinha do alto. Então eu e você temos que viver dessa forma, sabendo que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Então a nossa administração, aquilo que foi dado para a gente fazer, que a gente faça sabendo que, né, que é para Deus, primeiramente. A sua generosidade. A generosidade de José foi tão assim que ele abençoou até pessoas que, teoricamente, talvez não deveriam receber as bênçãos. Pois ele entendeu que ele só chegou naquele lugar, não foi porque os irmãos dele venderam ele, foi porque Deus tinha um propósito. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos viver com generosidade em tudo que nós fazemos. Seja na área financeira, seja no trabalhar com a mão no arado, dentro da obra. E eu trago isso muito para dentro da igreja. Quando nós olhamos isso para dentro, trazemos isso para dentro da igreja, para dentro do nosso povo, para dentro do corpo de Cristo, a gente vai ver que a gente precisa ser generoso. Generoso na área financeira, generoso na hora do trabalho físico, da mão de obra. Talvez alguém vai dizer, mas eu não sei fazer nada. O que você sabe, você pode contribuir para o reino.
E aí a gente muitas das vezes acha que não, né? Eu não consigo porque eu não tenho, eu não consigo porque eu não posso. Deus ele está te falando nesse dia que você pode agir com generosidade no reino, seja ele da maneira que você tem para fazer, seja ele da maneira com que você tem. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem uma mão de obra forte. Talvez você não consegue ir, mas você consegue financiar. Talvez a gente diz muito isso, né? Quando a gente vai falar de missões, né? Que missões é feita pelo aquele que contribui, por aquele que ora, intercede e por aquele que vai para o campo, né? Talvez você, em algum momento, você vai se encontrar em um desses três, né? Ou orando, intercedendo, ou indo ao campo, ou financiando. E a gente trazendo para o nosso meio, você vai fazer isso com generosidade. Amém? E a convicção que José tinha. José tinha a convicção que Deus era com ele, que tudo era de Deus. Então, assim, a gente tem que entender dessa forma. Quando nós entendermos que nós só estamos aqui por causa dele, tudo na nossa vida segue. Tudo na nossa vida vai avante. Né? Muitos dos crentes têm habilidade em ganhar dinheiro e só não são grandes empresários por causa da infidelidade. E por se deixarem levar pelos interesses pessoais e pelo amor aos bens materiais, não são altruístas no exercício da economia, da mordomia cristã. E Deus lhes tirou a oportunidade da prosperidade material. Então, assim, tem muita gente que até poderia ser bem-sucedido financeiramente. Alguém já disse em algum lugar que você não é represa, você é fonte. Muitas das vezes a gente prefere ser represa. Tudo aquilo que Deus nos dá é nosso e ponto e acabou. É meu, eu não divido, eu não reparto. No texto de Atos que nós lemos, o povo estava trazendo tudo aos pés dos apóstolos. Tudo era em comum. E aí o texto vai dizer que ninguém tinha necessidade de nada. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na sua mão, né, muitas das vezes não é só para você. Esté vai chegar no livro de Esté, nós vamos ler que há um decreto para acabar com o povo, e aí o tio dela chega para falar para ela, Esté, faz alguma coisa, vai falar com o rei. E aí ele vai falar o seguinte, talvez seja por esse motivo que Deus te colocou aí, para que você pudesse interceder pelo povo nessa hora. Então, muitas das vezes você está no local que você está, não é porque você é bom, não é porque você conseguiu, e sim porque talvez Deus ele já sabia que colocando você ali, você também poderia ajudar o reino de alguma forma. Amém? Mas vamos para o próximo tópico? Mordomia no uso do dinheiro. Quando ganhamos dinheiro honestamente, com a capacidade e oportunidade que Deus nos oferece, devemos também nos revestir da sabedoria do alto, para usá-lo devidamente dentro da vontade de Jesus. Nosso Pai Celeste é liberal e Ele permite que grande parte dos recursos que temos apliquemos para nós mesmos, nossa família, o suprimento da nossa necessidade. O pecado é de destinarmos tudo à satisfação do ego. Vejamos alguns fatos bíblicos de pessoas que marcaram a história cristã no sábio uso do dinheiro. Queria só fazer aqui um adendo aqui, porque muitas das vezes, né, a gente pensa isso, né? Muitas das vezes a gente está ali ministrando uma palavra de oferta, e aí a gente fala muitas das vezes que Deus ele não está preocupado com a quantidade, ele está preocupado com o coração que você oferta. Quando nós entendemos isso, nós vamos saber que tudo que nós temos, que foi Deus que nos deu, e aí quando a gente entende isso, a gente começa a ser generoso com a obra de Deus. Né? A gente entende que a gente pode aplicar, além, né, dos 10%, a gente pode aplicar mais no reino. E aí, como eu volto a dizer, a gente está falando do lado financeiro, mas a gente também vai falar da nossa entrega. Talvez você tenha o dom de fazer bolo. Talvez você tenha o dom de confeccionar uma roupa. Talvez você tenha o dom
de evangelizar. E muitas das vezes você guarda isso tudo para você. O texto o que nós acabamos de ler aqui, que Deus, ele nos dá, né? Ele nos concede, né, que nós tenhamos alguma coisa. E ele faz isso para a gente suprir as nossas necessidades financeiras, né, na nossa casa, na nossa família. E aí, muitas das vezes, nós erramos achando que isso tudo é só para nós mesmos, para os nossos entes queridos, para a nossa família, e acabamos deixando os demais de fora disso. Então, seja participante da obra do Senhor, seja atuante na obra do Senhor, que você vai ver que Deus irá acrescentar muito mais na sua vida. Amém? Mas vamos aqui no 3 do tópico 1, vai dizer sobre Maria de Betânia. Está lá em João, no capítulo 12, no versículo 1 ao 8, né? Maria, ela usa o seu dinheiro, né, para o ato dela de estar ali entregando ali o seu melhor. Talvez alguém, o texto que está dito aqui em João 12, do versículo 1 ao 8, vai tratar-se de quando Maria ela vai ungir os pés do Senhor com aquele unguento, né? E aí ela dá tudo que ela possuía, ou talvez ela possuísse mais, mas aquilo que ela tinha de maior valor, né? Aquele unguento, ele valeria mais ou menos um dia de trabalho, uma diária de trabalho, um denário ou um dia de trabalho. E aquela mulher, ela pega um dia de trabalho que ela tinha e ela vai derramar aos pés do Senhor. Alguém vai ficar indignado com aquela ação e vai falar, mas por que não pegou isso daí, vendeu e deu aos pobres? E você conhece o texto. Mas ela, em um ato profético, ela está preparando o Senhor. Mas o que nós queremos trazer aqui é que ela doa-se um dia de trabalho. Muitas das vezes eu e você podemos nos doar mais para o reino de Deus, mais para a obra do Senhor, e nós acabamos não fazendo isso. Muitas das vezes nós priorizamos os nossos afazeres, o nosso trabalho, né? O texto vai falar de Marta, que está junto dela ali, né? Que está ocupada com muitos afazeres, preocupada, enquanto Maria está lá adorando. Mas nesse contexto que nós estamos dizendo aqui, Maria ela vai entregar um dia de trabalho para o reino de Deus. Talvez você não tenha um unguento para derramar aos pés de alguém, mas o seu dia de trabalho, de repente você pode estar fazendo um dia ajudando na cantina, um dia ajudando na portaria, um dia ajudando na parte elétrica, fazendo alguma coisa na igreja que de repente você saiba fazer. Essa mulher, ela depositou um dia de trabalho aos pés do Senhor. Temos também a Tabita, ou a Dorcas, né? Ela era notável pelas obras e esmola que fazia. Aquela serva de Deus usava parte do seu dinheiro em caridade, fazendo túnicas e vestido para viúvas pobres da igreja. Essa mulher, ela é conhecida pela sua generosidade. Ela confecciona, ela usa não só o dinheiro, mas também o dom de confeccionar alguma coisa para suprir a necessidade de alguém. Talvez você também pode fazer isso em alguma área da sua vida, né? Na sua formação. De repente você pode ajudar um irmão, né, da igreja que tenha necessidade de algo que você possui. E que Deus possa abençoar a sua vida de maneira que você entenda isso e você possa contribuir para o reino. Tópico 3 vai dizer de Lídia também, de Filipos. Está em Atos 16:15. Mostrou-se generosa em usar parte dos seus recursos para hospedar os missionários em sua casa. Sabe-se que ela era uma próspera comerciante. Talvez você não tenha, hoje nós trazendo para os dias de hoje, talvez você não tenha coragem, né, de hospedar qualquer pessoa, mas você pode contribuir para que um missionário que esteja fora, talvez você pode contribuir para o reino de maneira que, talvez você não vai hospedar alguém dentro da sua casa, mas você vai contribuir para que alguém tenha o bem-estar que você tem dentro do seu lar. E no 4 aqui nós vamos ver a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia usou suas rendas para o envio dos missionários Paulo e Barnabé aos povos não alcançados.
além de atender a necessidades locais. O exemplo dessa lista continua vivas nas páginas sagradas e nos desafiam hoje para assumir diante de Deus a responsabilidade de aplicar o dinheiro de maneira certa. E aí eu queria tirar aqui, aplicar não só, ou talvez não tirar, mas acrescentar, não só o dinheiro, mas como eu já falei, talvez você é técnico em alguma coisa, talvez você é um mestre de obra, talvez você é professor de alguma coisa, de línguas, talvez você é professor de uma artes marciais, não sei, mas você pode talvez aplicar isso para o reino de Deus de alguma maneira. E muitas das vezes nós acabamos não fazendo e prendemos isso para nós mesmos, como nós já falamos anteriormente. Deixamos isso, né, só para nós, para os nossos entes queridos, porque isso é meu. E aí, aqui a gente tem um exemplo dessa igreja, que se doou, né, e estava pronta a servir ali para o envio dos missionários, para o trabalho da própria comunidade, estava inserida dentro, porque ela fazia parte do corpo. Você faz parte do corpo. Para a gente concluir, no final desta lição, devemos avaliar a nossa sementeira. 2 Coríntios 9, 10, para ver se ela está sendo suprida e aumentada, e os seus frutos multiplicados, se estamos sendo enriquecidos para toda a generosidade. 2 Coríntios 9, 11. Também Filipenses 4, 19, vai dizer que Paulo vai dizer para os filipenses: eu não estou preocupado por causa das necessidades que tenho, porque eu sei viver, né, na pobreza, na fartura, eu sei. Mas Paulo ele vai dizer para eles: eu tô não por causa da minha necessidade, mas sim para que se aumente, né, o seu galardão lá no céu. Paulo estava preocupado com aquele povo e estava falando para eles: eu gosto disso que vocês estão fazendo, porque assim vocês estão aumentando o seu crédito lá no céu com o nosso Deus. E para a gente concluir essa lição, nós vamos entender que a avareza é o apego excessivo aos bens materiais. A avareza é um apego descontrolado pelos bens materiais, pelo dinheiro. Muitas das vezes a gente ouve essa palavra de avareza e aí a gente acha que nós não somos avarentos. Às vezes porque a gente não tem muito dinheiro. E aí nós aprendemos na lição passada que ser avarento, muitas das vezes, não é só o rico que é avarento. Não é só quem tem muito. Às vezes até quem tem pouco, né, não quer. Mas é exemplo daquela viúva que tinha pouco, mas ofertou tudo que ela tinha. Como nós falamos antes, né, Deus ele não vê a quantidade, Deus ele vê o coração. A generosidade dela foi de talvez estar ajudando o reino, está ajudando de alguma forma, ela vai lá botar aquelas poucas moedas. E aos olhos do Senhor, fez mais sentido do que aqueles que estavam dando muitas coisas, porque o texto vai dizer que eles davam do que sobrava. Não deu a sobra para o Senhor. Aplique-se em estar diante do Senhor com generosidade, a fazer a obra do Senhor com alegria, pois fazendo assim, você estará amontoando tesouros nos céus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.